O Memphis Depay entra no jogo contra o São Bernardo e no final, ali com uma tabelinha com o Romero, assistência e gol dos dois, ele acaba definindo a partida. Ou seja, será que isso foi uma espécie de prenúncio do que vai acontecer no Clássico amanhã? Memphis Depay é a grande esperança do Timão. Garro agora disponível também, que é um jogador importante. Yuri vai voltar de suspensão. E aí, Chico? E aí que tem um ingrediente aí. O Corinthians já está classificado. Mas é um clássico. Você falou do histórico. Perdeu para o São Paulo, empatou com o Palmeiras, não jogou bem e nos principais desafios até agora. Então, vencer o Santos é o primeiro em casa, é o primeiro clássico em casa. Então, eu não imagino que o Ramon Dias vá, não, vamos no planejamento aqui, esqueçam. Estamos falando de um clássico dentro da casa do Corinthians. E aí sim, o planejamento físico foi feito no último jogo. Quando aí no segundo tempo ele coloca a força-tarefa e vence o jogo contra o São Bernardo. O Carrilho também entrou no segundo tempo, o Garro fez a sua reestreia e entrou muito bem, fisicamente inclusive, e tecnicamente nem se fala. E aí potencializando o jogo do Memphis, o Yuri que cumpriu suspensão vai voltar. Titularíssimo, não tenha dúvida. E aí vai ser um embate lindo de ver. Os amigos, né? Memphis Depay e Neymar. E olha só, eu fiquei com uma dúvida, porque o Emiliano elogiou muito na coletiva a dupla de zaga contra o São Bernardo. Sim. Tanto o Félix, né? Félix Torres, quanto o João Vitor, o Choca. O João Pedro. O João Pedro, Isso. João Vitor. Onde eu tirei? Acho que do Vitor do Vasco. E era do Corinthians. Isso. O João Pedro, ele fez a diferença. Foi destaque na partida. E agora eu fico pensando, qual será, na sua opinião, a dupla de zaga titular? O André Ramalho com o João Pedro, ou ele vai jogar, de repente, com a mesma dupla que enfrentou o São Bernardo e tiraria o André Ramalho? Acho que é difícil, né? A minha seria André Ramalho e João Pedro. Eu acho que o Ramon pode e deveria fazer isso, porque o Félix Torres está bem? Tá, mas o João Pedro, cara, tem que aproveitar a ascensão e o momento desse moleque. Ele está muito bem, muito seguro e eu queria vê-lo ao lado de um titular, que hoje é o André Ramalho. Até pela liderança. O André já jogou em algum momento melhor do que vem jogando e tal. Acho que a defesa sofre um pouquinho quando o Ranieri está à frente da defesa. Ele não está tão bem quanto no ano passado. Agora, se colocar o José Martínez ali, embora né, ele às vezes joga um pouco mais avançado e está bem também. Mais pelos lados do campo. Mas ele, teoricamente, é um primeiro volante, pode fazer essa função, até porque você tem o Carrilho, tem o Rian do outro lado, ou o Alex Santana. Então, com essa proteção, o André Ramalho e o Choca, para mim, esse seria o time. Resumo da ópera. Tem hoje opções para o Ramon Dias e o Emiliano. Muitas. Eles podem escolher e hoje podem também surpreender, porque qualidade está aparecendo também no Corinthians. E era importante não tomar gols como não tomou do São Bernardo, não é? Grupo A, o Corinthians já está classificado, já está na próxima fase. Dificilmente o Botafogo e a Inter de Limeira vão reverter alguma coisa por aqui. Imagino que esses dois vão brigar apenas para não caírem, para não ter o rebaixamento. O Mirassol faz uma campanha interessante. Projetamos um Corinthians e Mirassol para a sequência do campeonato. Aí no grupo B tá tudo diferente, porque o Guarani é o líder com 10 pontos, Portuguesa e Santos têm a mesma pontuação, 9 pontos. E o Bragantino, que ganhou de São Paulo no final de semana e já joga hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto, é o quarto colocado. Aqui tudo pode mudar. Difícil, porque se o Santos não ganhar do Corinthians e o Bragantino, por exemplo, vencer o jogo de hoje, ele já passa o Santos. Então. E aí o Santos, que não está na zona de classificação, pode até, de repente, acabar na lanterna. E o Santos pega um clássico contra o melhor time colocado no Paulista até agora, que é o Corinthians. Só que se o Santos, com o Neymar, vencer o jogo dentro da casa do Corinthians, aí já respira nesse grupo, já começa a pensar na sequência do campeonato. Que o Caixinha disse, o objetivo é ganhar o Paulistão. Ele falou. É pra janta, né? Amanhã então, começa, né? Precisa classificar primeiro, né? Isso. Primeiro precisa classificar. A sorte também que o Guarani não ganhou o derby, a Ponte Preta acabou vencendo. Então a gente vai para o grupo C, no qual o São Paulo está inserido. E o São Paulo, de certa maneira, vai bem. Porque com esse ponto, que não é o ideal, ele foi a 14 e o Novo Horizontino tem 11. Que são os dois que praticamente estão brigando. E um Aqui jogo o Noroeste a mais, né? também tem chance ainda, o Água Santa acho muito difícil. E o Novo Horizontino um jogo a mais que o São Paulo ainda. Uma Traz um curiosidade jogo a mais. até, que é o jogo tá contra com o 9, Corinthians. que foi o jogo antecipado da 11ª rodada contra o Corinthians. Sim. Uma curiosidade até, o São Paulo tem o Alê do Anotações Tricolores soltou, porque o São Paulo tem uma campanha
praticamente idêntica dos 3 últimos anos de campeonato. Os últimos 4 anos, contando com esse, é a mesma campanha que o São Paulo tem. Então, peraí, então quer dizer que não vai ganhar o título. Se tá copiando a campanha dos últimos anos, não vai ganhar o título. Inclusive, ano passado foi o Novo Horizontino. Veremos. Inclusive, ano passado foi o Novo Horizontino. É que o Novo Horizontino, igual. eu considero uma equipe perigosa. muito. No jogo contra o Corinthians, perdeu tantas chances. Chato. Acho que foi o jogo de mais chances desperdiçadas Verdade. no campeonato. Foi mesmo. Agora, o problema todo está concentrado no grupo D. Aqui mora o perigo, realmente. São Bernardo liderando com 16 pontos. E a vitória do Corinthians para cima do Bernô foi Ajudou. importantíssima É verdade. para o Palmeiras e para a Ponte Preta. Parabéns, Só que a Ponte venceu o derby no final de semana, foi a 15. E o Palmeiras, minha gente, o Palmeiras tem 13 pontos. Nos últimos anos, já que o Sgarbi citou as últimas edições, o Palmeiras nadava de braçada na faixa verdade. de gols. Mas de braçada, sem problema nenhum, Cara, 3 ganhando vitórias e 8 jogos, jogos. fazendo resultados, entrosando o time. E é por isso que o torcedor do Palmeiras está bravo. Porque a equipe, nesse momento, ela pode se classificar, pode chegar na próxima fase, mas ela tem tropeçado, o desempenho entre titulares e reservas misturados não é bom. E o Palmeiras tem potencial para mostrar muito mais. A Ponte Preta, esse pra mim é o grupo mais equilibrado. Até porque a gente tem que lembrar aqui que a Ponte Preta tem uma defesa melhor que a do Palmeiras dentro desse Campeonato Paulista. E em nível, e do campeonato, inclusive, não só do grupo, mas do campeonato também. Mas a 4 Macaca... gols apenas sofridos. Mas a Eles. Ponte pega É o a melhor Mirassol. defesa É a mesmo. melhor Só que a defesa E o do melhor campeonato. ataque é do Mirassol. A Claro. Ponte pega o Mirassol. Na casa do Mirassol. E Jogo o bom. Palmeiras joga na casa da Internacional de Limeira. É verdade. Né, na quinta-feira. Meu, foda. 3 vitórias e 8 jogos, hein? Eu não imagino que Agora, vai vem cá, passar a Renata. Ponte Preta e Palmeiras. E o nível de competitividade no quesito beleza, gente. Porque Alberto Valentim, um pedaço de homem de um lado, e Abel Os Ferreira... técnicos galãs. Os técnicos galãs, Cara, eu não sei nem o que comentar sobre tá isso. fazendo um trabalho interessante até o momento. Eu tô suando. Everton, você imagina o Posso ir Palmeiras embora? fora da próxima fase do Campeonato Paulista? O Capelão está cara é só muito se... louco. Aqui, A cara ó, do só se Everton. abanando. Tá parecendo um Beethoven, velho. São Bernardo. Na verdade, o Capelanes, ele sempre seca, né? O Capelanes é o seguinte, se todo mundo disser uma coisa corretíssima, ele vai contra só para ser contra. Então, é para fazer onda, é para fazer barulho e tal. Mas eu ainda acredito. O Ulisses chamou a atenção para o jogo na casa da Inter de Limeira, mas vamos olhar a campanha da Inter de Limeira no grupo, né? Então, eu ainda acredito que o Palmeiras se classifica. E aí que está o problema. Problema para os adversários. Se o Palmeiras classifica, aí começa o verdadeiro campeonato. Eu acho que o Palmeiras não fica fora da próxima fase, acho que ganha seus jogos, vai se classificar e, para mim, ainda será campeão paulista para desagradar aí a parte da Timão Press que está presente aí no estúdio, que, na verdade, são 3, só não vou contar quem é. O representante máximo não está de férias, Ronaldo Giovanelli. Ufa, ainda bem. Aprontando bem longe daqui. Não, o pior é ele fazendo um desabafo que o Cruzeiro perdeu pro Galo. E vibrando. Perdeu no Everton. Porque o Cruzeiro não pode, porque... falsíssimo. Bora fechar o vídeo para contar sobre o Corinthians repercutindo uma declaração de Augusto Melo. O Augusto esteve num programa do Benjamin Bach e afirmou que o ex-presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, não pagou sequer R$1 dos salários de Matias Rojas. Esse assunto é super importante porque o Rojas entrou com uma ação contra o Corinthians e conseguiu na FIFA a condenação do Timão em 40 milhões de reais. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte, mas a qualquer momento deve haver a condenação definitiva e o Corinthians vai precisar se virar com 40 milhões de reais para evitar uma punição. Aspas para o Augusto Melo: desde que tinha sido contratado, o Rojas nunca recebeu um salário. O Augusto completa: conosco, nós chegamos, pagamos a primeira e não conseguimos pagar a segunda parcela. Só para lembrar, o Augusto, quando chega, é informado que o Matias Rojas queria ir embora. O Augusto promete quitar tudo e condiciona o não pagamento à saída imediata do Matias Rojas, além do cumprimento do pagamento de todos os salários até o fim do contrato. Logo na segunda prestação, o Corinthians atrasa, o Rojas vai à FIFA e consegue a condenação do Timão. O Augusto completa: o Rojas não quis esperar, tanto que ele saiu num dia e no outro dia a gente quitou fundo de garantia, salários, bichos e tudo mais. Só que ele preferiu ir embora porque já tinha outra proposta, fecha aspas. O interessado na oportunidade era o Inter Miami. Seja quem for, Duílio Monteiro Alves ou Augusto, a principal condenação é para o Corinthians, que vai ter de se virar agora para arranjar 40 milhões de reais.
muito mal administrado na era do Írio, que dizia não ganhar títulos porque tinha uma responsabilidade financeira, mal conduzido também pelo Augusto, que acabou fazendo um acordo, não cumprindo e vendo o Matias Rojas processar o Timão em 40 milhões de reais. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians e vamos falar de um assunto que está repercutindo muito na mídia nas últimas horas, que foi a troca de camisa entre Memphis Depay e Rodrigo Garro, entre Rodrigo Garro e Memphis Depay. Rodrigo Garro é um jogador extremamente diferenciado. Reestreou no Timão contra o São Bernardo e deu outra dinâmica no jogo. Pelo menos foi o que eu senti. Achei que após o Rodrigo Garro entrar, o Corinthians evoluiu, cresceu e acabou cercando os espaços, tirando, né, os espaços aí do São Bernardo, que acabou aí no final do jogo levando 2 gols do Timão. Após viver um drama pessoal, né, e passar por uma lesão no joelho, acabou sofrendo uma tendinite no joelho, o atleta Rodrigo Garro voltou e voltou muito bem, porque tem uma qualidade surreal, um grande camisa 10, um jogador inteligente, apesar de não ter dado passe para nenhum dos gols, né, contra o São Bernardo, mas você vê a dinâmica, a velocidade que o jogo ganha, a passagem de bola, a invertida de bola, a transição de jogo é muito rápido. Então um cara jovem, talentoso, inteligente e joga muito, retornou e retornou muito bem. Memphis agora vai assumir a camisa 10 do Timão, né, e vai usar pela primeira vez contra o Santos de Neymar amanhã às 21h30. Então será um baita de um duelo de 2 grandes craques, Memphis Depay e Neymar, Neymar versus Depay. Garro, ele se sentiu, né, um pouco incomodado com a troca de camisa com o Memphis Depay, mas porém após o jogo contra o São Bernardo, ele acabou participando da entrevista coletiva e disse que respeita a decisão do clube. E o Corinthians fez com que ele não sentisse o peso dessa perda dessa camisa, porque fez uma grande homenagem ao Garro, que foi, essa camisa 8 do Corinthians foi dos maiores jogadores do Timão. Por exemplo, Luizinho Polegar, né, Dr. Sócrates, Paulinho, né, e tantos outros jogadores. Então, o Garro, apesar de não ter se sentido um incômodo, aceitou e parece que entre ele e Memphis Depay tá tudo bem, tá tudo certo. Porque a camisa 10, ela tem uma mística muito grande, que é do jogador craque, do cérebro do time, né? Por exemplo, na Argentina, os camisa 10 são os melhores do time mesmo. Por exemplo, camisa 10, quem foi o camisa 10 da Argentina e da seleção argentina? Alguém lembra aí nos anos 90? Né? Nosso eterno aí, né? Diego Maradona foi o camisa 10 da Argentina. Cara, é argentino, mas não tem nada a ver com... Ah, você é brasileiro. Eu gosto do bom futebol. Seja ele da Argentina, seja ele da Holanda, seja ele de qual país for. Eu gosto do bom futebol. E o Diego Maradona foi um dos maiores jogadores que esse planeta já viu jogar. Depois, né, que Deus o tenha, depois, quem foi o camisa 10 da Argentina, né? Quem foi o craque da seleção argentina? Ninguém mais, ninguém menos do que o Messi, um outro baita jogador. Então acredito eu, por causa dessa mística, o Rodrigo Garro acho que queria continuar com a 10, por causa sabe que os camisa 10 é considerado os melhores jogadores do time. Mas Garro atendeu a exigência do Corinthians, porque ele é um funcionário do clube, né? Ele não fez biquinho, apesar de ter se sentido um pouco incômodo, o Garro, ele soube, né, entender o que o clube queria, porque o Corinthians acabou colocando o contrato do Memphis Depay, que a partir da temporada 2025, uma exigência mesmo do jogador, né? Dizer que joga na Holanda assim com a 10, né, seleção holandesa, e queria viver essa experiência no Brasil. E o Corinthians, quando estava contratando o Memphis Depay, o Corinthians aceitou. E por isso
tem que cumprir o contrato. Mas o bom que eu senti nisso tudo é que o Garro não se sentiu triste em momento algum, apesar do incômodo. Ele está sabendo entender o clube e está acatando com naturalidade, porque a torcida do Corinthians e o Corinthians acabou prestando lindas homenagens para o nosso meio-campista Rodrigo Garro. Já na quarta-feira, o Messi vai estrear com essa camisa 10 do Corinthians, né? Então, o Corinthians fez questão de entregar 8 para o Garro contra o São Bernardo e render todas as homenagens ao jogador, devido à história que tem essa camisa 10, essa camisa 8 do Corinthians. E não deu a 10 pro Memphis contra o São Bernardo, porque contra o Santos, na Neoquímica Arena, o Corinthians vai fazer também uma série de homenagens para o Memphis Depay, né? Entregar essa camisa mística, que também tem história no Corinthians. Então o Corinthians não quis misturar as coisas. Corinthians foi, né? Corinthians tá preparando essa semana para enfrentar o Santos. Sabe que vai ser um jogo difícil, né? Um jogo duro, né? Um jogo onde o Santos vem numa crescente muito boa, né? Então o Corinthians vai ter dificuldade, vai ser um jogo difícil, mas o Corinthians precisa buscar esse resultado. Jogando em casa, não pode deixar passar. O Corinthians tem com praticamente 3 a 4 rodadas de antecedência, já conseguiu a classificação para as quartas de finais, oitavas de finais, para as oitavas de finais do Paulistão, né? Já conseguiu essa façanha, que é conseguir aí de forma antecipada a classificação, e agora o Corinthians vai continuar lutando para terminar de forma geral em primeiro lugar. Assim dá o Corinthians o direito de fazer todos os seus jogos em casa na Neoquímica Arena. Gente, sobre o atacante do Corinthians, Thales Magno, que está renovando seu passaporte nos Estados Unidos, chega hoje ao Brasil e será relacionado para o jogo. Conseguiu renovar seu passaporte e vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias para o que o Ramon precisar. O que entra jogando, que eu acredito que não vai entrar jogando, porque o ataque do Corinthians não vai ser o Thales Magno como titular, porque o Roberto volta. Então o Corinthians vai ficar à disposição para um segundo tempo, jogando em casa. O Thales Magno é muito veloz, é um jogador técnico, muito habilidoso, então que pode decidir uma partida para nós. E o Roberto, né, após cumprir a sua suspensão com uma expulsão besta, uma expulsão muito besta, volta aí contra o Santos. Sobre a nossa defesa, muitos questionamentos, muitos comentários a respeito quem deve ser o titular na defesa do Corinthians. Quem João Pedro Tchoca e Félix Torres, Félix Torres e André Ramalho, ou André Ramalho e João Pedro Tchoca. Sinceramente, vou dar minha opinião. Para mim, o que eu tenho visto o João Pedro Tchoca fazer, manter uma regularidade, jogando muitíssimo bem em todos os jogos que participou, eu não tiraria o João Pedro Tchoca. E eu ia escalar o João Pedro Tchoca para mim ia ser titular. Aí agora o Ramon, dor de cabeça para ele. Define. André Ramalho ou Félix Torres? Olha que Félix Torres também no último jogo fez um jogo espetacular. Mas eu acredito que o Ramon Dias vai escalar. Na defesa vai ser João Pedro Tchoca e André Ramalho, porque esse garoto joga muito, tem uma técnica apurada, ele é inteligente, sabe recompor bem, cobrir os espaços. Então é um jogador espetacular, se eu fosse o Ramon Dias, na minha opinião, tem que jogar o João Pedro Tchoca e colocar José Martins cobrindo ali, para não deixar chegar tudo nele, né? O jogador já faz o primeiro combate, que quando chegar o João Pedro já sai jogando, porque é um cara jovem, né? Precisa de segurança. Gente, sobre o presidente Augusto Melo, ele participou do programa Arena SBT com Benjamin Bach, abre aspas, e disse que, olha o que ele disse, ele disse que o presidente do Corinthians, o ex-presidente do Corinthians,
Duílio Monteiro Alves não pagou sequer R$1 de salário para o jogador do Corinthians, o ex-jogador do Corinthians aí, é o Rojas. Corinthians não pagou R$1 para o Matias. O ex-presidente do Corinthians não pagou R$1 para o Matias Rojas. Olha para você ver. E por isso o jogador entrou com uma ação contra o Corinthians e conseguiu na FIFA a condenação do Timão de um valor de R$40 milhões. Palavra do presidente Augusto Melo. Corinthians recorreu na corte arbitral do esporte, né? Mas a qualquer momento deve o Corinthians ser condenado, né, de forma definitiva a pagar esse valor. Desde que o Matias Rojas chegou no Corinthians, o Duílio Monteiro Alves não pagou o jogador, e sendo que Duílio Monteiro Alves disse o seguinte: nós podemos até não ganhar título no meu mandato, mas a gente vai quitar essa dívida do Corinthians. Ele não fez uma coisa e nem outra. Aí, quando o Augusto Melo assumiu, o Corinthians pagou a primeira parcela, mas a segunda não conseguiu pagar. E por isso o jogador foi à FIFA, né? E saiu, foi embora. Só que o presidente Augusto Melo disse o seguinte: o jogador não teve um pouquinho de paciência, porque após ele deixar o Corinthians, no outro dia o Corinthians conseguiu fazer a quitação do salário. Mas o Augusto disse, provavelmente ele já tinha proposta de outro clube e preferiu deixar o Timão. Então, o presidente Augusto Melo soltou o verbo ao falar que Duílio Monteiro Alves não pagou R$1 de salário para Matias Rojas. Isso é uma vergonha. E hoje a comissão quer ficar em cima do trabalho do Augusto Melo, sendo que quando o Duílio estava lá, deixou dívida com vários jogadores para o Corinthians pagar, dívida com o Luan, o Corinthians ia pagar quase 40 milhões, dívida com o Matias Rojas, dívida de tantas outras coisas que o presidente pegou. Aos poucos, os credores começaram a acionar a justiça, a entrar com a ação, a justiça acabou bloqueando o grande valor do Corinthians, por isso que o Corinthians está tendo uma dificuldade para pagar alguns compromissos, mas aos poucos o presidente Augusto Melo está quitando e honrando todos os compromissos. Gente, quero finalizar o vídeo agradecendo você pelo apoio, agradecendo você pelo carinho e pedir que deixe aquele like aqui no vídeo, que o like é bom para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendo para todo mundo. Deixa aquele comentário sobre o que você acha de todas as informações do Corinthians, né? Deixa o seu comentário para a gente continuar a resenha por aqui e deixa a inscrição no vídeo para que nossa comunidade possa crescer e crescer juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!